mas não vou fazer só o que eu faço, vou fazer obras maiores. Aí você, quando lê uma coisa dessa, você fica achando que é impossível isso se concretizar. Não sei você, mas eu fico olhando para mim e falo, como poderia eu fazer alguma coisa que Jesus fez, semelhante pelo menos? Eu fico assim, chegando no pé, achando que eu estou no solado do solado. Sabe aquela sensação de que não eu, pode ser para qualquer um, mas menos para mim, mas o Senhor disse que é possível para mim e para você, se de fato eu creio com todo o meu coração. E quando eu creio com todo o meu coração, eu prossigo nesse lugar. Eu não só fico sabendo quem Jesus é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de pessoa. Abraão. Quando a gente vê os homens que vieram depois dele, fizeram coisas enormes. Aí fala o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas homens maiores fizeram coisas tremendas depois dele. Aí você vê, apóstolo Doriel deixou um legado e outros homens estão fazendo coisas maiores que ele fez. Aí eu vou dizer uma pessoa que não morreu e está longe disso. Pastora Jocelina, não é? A nossa. Vida longa, aleluia. Mas observe, quem não precarizou, que estava com ela, vivendo na casa dela, que era o filho, né? Eu sempre vou falar dele com orgulho mesmo. Paciência, né? Tive o privilégio de ver crescendo. E estou vendo voando. Não é verdade? Estou aqui para ver. É testemunho para mim e para você. De repente, ele não precarizou o conhecimento de Deus. Quantos estão vendo que ele está fazendo uma obra ainda maior do que a mãe dele está fazendo aqui? Quantos perceberam isso? Por quê? Porque não desprezou os pequenos começos, não desprezou os lugares secretos. Mas eu estou dando um exemplo dele porque é melhor e mais fácil de entender. Porque quando Jesus disse que eu e você ia fazer maior do que ele, fica parecendo que é muito longe para a gente alcançar. Mas quando você vê alguém que perseverou nesse lugar e que está perseverando, não mudou não pode nem mudar, porque se mudar, volta para o zero. Ou menos do que o zero. E o que ainda o Senhor falou no meu espírito foi de forma terrível para mim, porque ele falou assim, quem não prossegue em conhecer, quem não conhece nem prossegue em conhecer, pior do que não avançar nele ou nos segredos da revelação do céu, é retroceder. Retrocede. Retrocede, e o retrocesso do crente é um lugar terrível. Porque de onde foi que o Senhor nos tirou um dia? De um lugar de morte. Nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E de repente, quando eu paro de conhecer Jesus ou de prosseguir em conhecer Jesus, eu não só paro e fico ali parado, eu vou retrocedendo e eu vou ficando raquítico espiritual. Quando eu faço escolhas de efeito a curto prazo, eu simplesmente dispenso as escolhas eternas. Eu simplesmente esqueço aquilo que o Senhor disse que é para mim, que um dia eu farei. Eu estava conversando com a evangelista Cláudia e falei, olha, o Senhor é um Deus tão precioso que a gente tem aprendido, e falei que eu e a pastora Jocelina e outros que têm se dedicado a esse lugar de conhecimento, que as profecias do Senhor, elas vêm para nós e nem sempre elas vão ser completas. Às vezes ele vai lhe dar um começo e você vai achar que é o todo. E você já quer que concretize. Você não quer esperar o tempo daquilo se concretizar. E não é nem o tempo da promessa, não. É o tempo de uma palavra profética, de algo que Deus vai fazer. E de repente eu lembrei, e falando com ela, há muitos e muitos e muitos anos, no início do retiro, não que eu seja tão velha assim, mas simplesmente eu lembro como hoje, que a pastora Jocelina, nas visões que o Senhor sempre deu, via canetas de ouro na minha mão e eu escrevendo. E eu acho que eu não estava nem na faculdade de Direito ainda. Mas tem uma outra que eu lembro, que ela pode nem lembrar e que ainda não aconteceu e que eu acho que o Senhor está dando aos poucos. Depois que eu aprendi que tem coisas que vêm aos poucos, eu fico mais curiosa para saber a outra parte. E aí eu não saio do lugar onde pode vir a revelação do resto. Porque se eu fico achando que é aquilo ali, aí eu fico igual aquele jovem que ficou com um talento ali, só tem esse aqui, não sabendo ele na ignorância, que se ele colocasse aquilo ia virar 10, ia virar 20, ia virar 30, se ele fosse para o lugar onde aquilo ia multiplicar, né? E a visão foi assim, ó, e alguém pode ter uma complementação aí, depois me fala, viu? Que ela via vários tecidos coloridos descendo, de várias cores, de várias cores, de várias cores, de várias cores. E eu lembrei logo, colorido, aliança, arco-íris, fico pensando nas coisas boas, né? Claro, colorido, alegria, vida de Deus. E hoje
eu estava lembrando dessa palavra que veio. Ela não sabia o restante. Ela disse, eu estou vendo. E eu não estava vendo, claro. Não tem uma visão que ela estava tendo aberta da coisa. Mas eu criei, não estava vendo nada e nem vi nada. Nem quando a gente pisca aquele olho que vê aquelas luzes assim. Nada, eu fazia até para ver se eu via. De fato, porque era novinha. Tipo, tem gente de 20 anos aqui, mais ou menos? Pois é, tem gente de 20, né? 21 tem, 22. O povo já está amadurecendo. Meu Deus, vocês estão com a carinha de novinho, viu? Tem menos de 20? Então quem tem menos de 20? Ah, amém. Ainda bem, porque eu estava assim, preocupada que eu estava olhando para esse lado aqui, vendo um menino com a cara de adolescente jovem, e tem mais de 20, enfim. Mas eu ainda estava bem amadurecendo, bem lá no começo que fica uma verde total. Então, às vezes, eu forçava mesmo para ver se eu via o que ela estava falando. Mas não via. Mas não deixei que a incredulidade tomasse conta do meu coração, amém? Então, aqui, nesses dias, você vai ouvir coisas que estão sendo vistas. Talvez você não vai estar vendo. Mas não se permita que a dúvida acesse a sua mente. Tampouco seu coração, amém? Esteja no lugar secreto mesmo em Deus. Esteja nessa oportunidade que Ele te deu para você crescer um pouco mais. E eu vou crescer também aqui, amém? Amém? Outra coisa que eu anotei aqui, primeiro que em relação àquilo de precarizar o conhecimento de Deus, né? O que é uma coisa precária? É uma coisa que não está legal. Você vai, o atendimento público de saúde é precário. Por quê? Porque você chega lá com dor e não tem um médico de plantão. Então é um serviço precário. Então eu como crente, eu não posso ser precária naquilo que eu estou fazendo para Deus, por Deus, em relação à minha vida com Deus, a relação do que eu faço de Deus para as pessoas, porque Deus depositou em mim algo que é tão precioso, que é o teu Espírito, para que eu fizesse coisas semelhantes ao que Jesus fez e ainda maior do que o que Jesus fez. Ele espera, ele tem expectativa a nosso respeito. Porque ele falou aquilo ali, eu acho que os discípulos ficaram, meu Deus, tá doido. De alguma maneira assim, ele falou, não é possível. Porque olha como é que estava a dimensão da compreensão de quem Jesus era. Eles não estavam entendendo ainda que Jesus era o Pai na terra. Eles não tinham a noção que quem estava vendo Jesus estava vendo Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que eles ouviam tanto. Que eles não viveram no tempo de Abraão, mas eles criam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eles não tinham ainda a compreensão de que aquele Jesus que estava andando com ele, de fato, era esse mesmo Deus. Mas eu e você não estamos mais nessa ignorância. Nós já sabemos quem ele é, eu creio nisso. Mas precisamos aprender muito mais sobre ele. E nesses dias, quando você for para aquele livro de Oséias, leia todo o livro. Porque você vai ver que o contexto é um contexto terrível. Um contexto onde uma igreja desviada, fingindo que é crente, tipo assim, sabe? Não sei se você conhece ou já esteve nesse lugar. Mas é o pior lugar para estar. Mas o Senhor, se tivermos nesse lugar, o Senhor nos tira de lá nesses dias aqui, amém? Porque a gente vai prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Além desse capítulo de João, eu quero que você abra aí em 1 Coríntios 15, 34. E antes de eu ler lá, eu vou falar primeiro que quando os princípios são quebrados, a tendência não é só o estado de estagnação espiritual. Tem algo que é pior, foi o que eu disse nesse instante, que é o retrocesso. Porque a gente quebrar um princípio básico de quem nasceu de novo, lugar da oração, por exemplo, você não está nesse lugar. Você simplesmente retrocede, você fica vendo outras pessoas passando aqui, tipo aquela São Silvestre. A última corrida que eu participei, meu Deus, os 2 primeiros quilômetros eu corria, me achando, night run, porque se fosse de dia não dava para mim, mas eu fui na da noite. E aí nos 2 primeiros quilômetros, eu estava me achando que eu ia conseguir os 5 correndo. Nos 2 eu já estava andando vagarosamente, coisa horrível. Quando eu cheguei, meu pai, não é Deus não, meu pai mesmo, já tinha chegado, ó. Meu pai tem 67 anos e eu não tenho mais 20, tenho 42. Não era para eu ter chegado tão depois dele, mas a minha condição física não me permitiu ser mais veloz do que ele. Então às vezes a gente está até morando na mesma casa,
Às vezes a gente está até frequentando a mesma igreja. Mas se não treinar o espírito, irmão, o outro vai ver coisas que você não vai ver. E não é porque ele tem o dom, não. É porque ele está no lugar certo, fazendo a coisa certa. É porque se eu estiver no lugar certo, fazendo as coisas certas, não vou ver a mesma coisa sempre. O Senhor vai mostrar um pouco mais dele. E falando sobre conhecer também, porque eu sei que as coisas vão ser profundas, então hoje eu posso falar essas coisas mais simples. Eu vou te dizer uma coisa. Quem está namorando aí, faz assim. Ah, é segredo, então eu não vou falar isso não. Quem já namorou alguma vez na vida, faz assim. Teve um namorado na vida, pronto. Ou um paquera, ou fez a corte, né? Vamos dizer assim, porque às vezes está namorando e não quer que ninguém saiba. E eu respeito muito bem isso, porque às vezes você precisa daquele tempo, né? Enfim, mas irmã, você sabe que tem casal aqui, que eu conheço a história, e que ficava assim, ó, dava 11 horas da noite e ligava um pro outro. Aí dava meia-noite, estava na mesma ligação. Às vezes era até lendo a Bíblia, orando, mas às vezes era falando, você viu hoje, que lua. Você viu hoje, tereré. Passa horas com a pessoa porque está se relacionando e quer conhecer a outra pessoa de alguma maneira. E aí quer dizer que ama a Deus, que é apaixonado e não quer passar 10 minutos. Fica assim contando, pô, ainda não começou a parte da palavra, pô, ainda está demorando para a oração final. Não, porque está demorando, mas sei o que. Quem querer conhecer mais Deus é esse? Se eu não consigo passar um pouquinho do horário que eu estabeleci, mas se ele quer passar mais tempo comigo, e se ele disser, vai ser a noite toda, eu tenho coisa para te contar, você está disposto, você quer ouvir? Porque eu quero ouvir. E se eu quero ouvir, eu tenho que dizer para ele, eu estou aqui, Senhor, vou ligar agora. Já está aí também preparado o anjo, então, como diz o Paulo Canuto, né? O anjo está preparado, não preciso do anjo para ligar, eu mesmo vou ligar. Vou falar com ele e eu tenho certeza que ele tem coisa para falar comigo. E tem muita coisa. Ele é um Deus infinito. E eu tenho que estar o quê? Disponível para ouvi-lo. Eu tenho que estar disponível e desejoso de ouvir. Sabe por que muitas vezes a gente não quer ir para esse lugar? Porque a gente quer ir para o lugar de falar dos nossos problemas. A gente quer ir lá e contar. Pô, não paguei aquela conta, está atrasado. Fulano não me procurou. Ciclano não fez isso. O pastor está me perseguindo. Fulano não me deu oportunidade. A gente quer orar essas coisas. E aí acaba o assunto, que a nossa vida é efêmera, é pouca coisa que a gente tem. A gente acha que é tudo, mas é pouca coisa. Mas aí na hora que você vai para ouvir Deus, Ele vai falar assim, olha, tem uma pessoa que vai estar com a blusa amarela lá na igreja, e você vai abraçar ela no outro dia. Fulano vai chegar no seu trabalho e você vai dizer, que bom que você veio. Vai falar coisa que não diz respeito a mim ou a você, mas diz respeito ao reino. Dizer, olha, eu quero contar com você. Seja responsável porque eu te chamei para isso. Você vai anunciar o que eu quero para outras pessoas. Então, o tempo com Ele não vai ser só sobre nós. Praticamente tem que ser mínimo sobre nós. Porque enquanto nós nos dedicarmos ao que Ele quer, Ele vai fazendo as nossas coisas de forma assim, ó, que a gente vai ficar passada. Eu vou te dizer, é passado mesmo. Desde coisas materiais, a coisas espirituais, a lugares que você vai conhecer. Ele vai fazer. Mas eu preciso querer conhecer o que Ele quer. O que Ele quer me revelar. Quando você vai para a escola, a pior coisa, Jeová é o professor de música. Teve uma vez que ele foi ensinar um menino lá do prédio, super dotadinho. Jeová foi ensinar teclado. Jeová queria ensinar aqui, o menino já queria estar lá no sol. Jeová estava no dó, a pessoa já queria estar no ré. Não tinha paciência para ouvir Jeová ensinar todo o conhecimento que Jeová tinha. Porque já acha que sabe. E às vezes, quantas vezes a gente com Deus não está deixando nem Deus falar nada. A gente já está falando o diagnóstico, o prognóstico, a gente já sabe tudo, sabe do alfa, do ômega, e Deus não conseguiu comunicar o que Ele tinha para a gente. Porque a gente tem tanta coisa para falar. Nesse tempo que eu tive que diminuir o tanto a falar, eu acho que eu estou ouvindo mais o Senhor do que eu falando com Ele. E às vezes o Senhor permite algumas coisas também para a gente, ó. Ele às vezes faz a ferida para Ele mesmo ligar. A gente não vai entender nada, porque Deus não fere ninguém, Deus não mata ninguém, mas entenda, se Ele não quer te perder, querido, às vezes essa dor que você está sentindo, Ele que permitiu mesmo, essa dor, doer, para você lembrar. Porque às vezes você quer cantar, lembra, Senhor, o Senhor jurou o seu amor e nada pode mudar o que o Senhor sente por mim. Aí você tem que lembrar, lembra que você disse, qual foi essa última música, a frase? Não te troco por nada. E já me trocou pela primeira balada, pelo primeiro beijo, pela primeira proposta. Então a hipocrisia
Hipocrisia é a palavra, porque a gente fica falando um monte de coisa para Deus que não é a verdade do nosso coração. E Ele fala, é preciso chegar com interesse de coração. Eu fico passada e passando mal. Quando nós fizemos o primeiro retiro, sabe qual foi? Não, primeiro retiro não. Um dos últimos, de 10 anos para cá, a gente fez um retiro chamado Priorizando a Presença. Quando eu vi aquele tema, eu fiquei indignada. Porque eu falei assim, é um absurdo eu ter que fazer um retiro com um tema desse. Porque isso precisa ser algo que ninguém tem que me dizer. Porque eu já nasci de novo, e eu sei que eu sou um espírito habitando em um corpo, possuo uma alma. E se eu não priorizar a presença, o meu espírito vai morrer. No sentido assim, vai ficar fraco. E eu só vou viver uma vida natural. E eu fiquei indignada mesmo. Não achando ruim teu tema, mas achando ruim o nosso estado. E aí quando veio esse tema de agora, eu lembrei que também teve outro. Cavando profundo. Ou seja, busque mais, vá lá que Deus tem, ó. Tem tesouros escondidos. E você tem acesso, porque você já tem Jesus, o vivo caminho, que lhe dá acesso. Ele revela todas as coisas através dele. Deus revela todas as coisas através de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Sabemos de cor. Depois teve um acampamento e eu fui lembrando. E olha que para lembrar, eu tomei até Vicog recente, porque a memória estava assim, dando uns nós. Mas eu lembrei que fizemos um acampamento com submarino todo lindo, submersos. Não dá para ficar no raso. Ei, um monte de gente chorando, babando, toda coisa, aquela parecia que o rio de Deus estava aqui, estava mesmo. Mas o submarino foi subindo, meu irmão. Voltou para o raso, parecendo uma canoinha. Porque precisamos voltar. Ainda bem que ainda estamos aqui, ó. Jesus não voltou ainda, temos tempo. Não dá para fingir, meu amigo. Eu não posso fingir nada. Sabe por que eu finjo para você? Mas para Deus Ele está me vendo por completo. Cara, hoje me mostrou um raio-x, eu falei, ainda bem que Deus não vê a gente com esse esqueleto assim. Ele vê a nossa, algo que é invisível em nós, a nossa alma, uma coisa assim. Falei, meu Deus, porque se Ele vê a gente assim, é um negócio feio, horroroso. Mas Ele vê tudo em nós. Você vê que é tão difícil, irmão. Estou falando uma coisa tão básica. Mas a gente vai orar, a gente errou. A gente sabe que Deus viu. Mas a gente não consegue falar para Deus. A gente sabe que Deus viu, meu Pai do céu. Tudo. Alguém duvida que Ele vê tudo? Nem as crianças estão duvidando. Ninguém levantou a mão lá atrás. Ele vê. E Ele não veio para arrumar uma pedra como a canção que nós cantamos. Ele se arrepende, querido. Se arrependeu? Oh, coisa linda. Eu não te condeno, não. Vai, não peques mais. Ele é esse Deus. Mas o diabo e as suas sugestões, ele trabalha, não é que ele trabalha no nosso inconsciente, mas ele trabalha naquilo que fazemos e falamos. E sugere coisas para nós. Como se Deus não fosse esse Deus, que nesse contexto de Oséias 6, ele fala, fez a ferida e a ligará. E fala que tem um bálsamo, que cura, que sara as nossas vidas, que coloca a gente no eixo, no lugar certo, amém? Ele é Deus. 1 Coríntios 15, 34, quando eu falei para a vergonha nossa, foi lendo esse capítulo, esse versículo, eu fiz, meu Jesus, misericórdia. 15, bota aí no data. Lembrei que eu tenho um pequeno data que era para eu ter trazido para testar aqui, mas não foi. É fogo. 15, 34, já botou aí? Todos estão vendo? Aleluia. Olha como está escrito aqui na minha versão NVI, ó. Recuperem o bom senso. Ai, misericórdia. Dá até medo de terminar de ler, irmão. Mas não é medo assim, que Deus vai fazer coisa comigo, não. É de me identificar nisso que eu estou lendo. Sabe? Mas eu já li hoje. Então, não vou tomar um susto aqui agora. Mas talvez você pode se identificar na hora, e isso é bom. Dá medo? Dá, porque o trabalhar do Senhor em nossa vida. E vai doer talvez, vai tirar alguma coisa, vai colocar outra, mas recuperem o bom senso como convém e parem de pecar.
pois alguns são ignorantes quanto a Deus, ou seja, não conhecem. Conhecer e prosseguir. Alguns são ignorantes quanto a Deus. O quanto você acha que você é ignorante quanto a Deus? Quanto a quem Ele é? Qual é o nível de entendimento, de revelação de quem Deus é que nós estamos? Porque não vai ser medido aqui no culto, jamais. Que aqui é uma parcela do nosso dia. Um pouquinho de nada. Graças a Deus está sendo uma boa parte, porque poucos estão aí mexendo no telefone. Porque talvez se tivesse no celular, essa parte aqui ia ser menor ainda. E ele fala assim: digo isso para a vergonha de vocês. Mas o que é que vamos fazer com essa vergonha? Vamos permanecer ignorantes? Ou vamos mudar de verdade? Por dentro, irmão. E aí as pessoas podem até perceber, mas não porque você abriu a boca para dizer eu mudei. Não, você não vai precisar falar isso. Seus frutos, as obras que você realizar, forma que você vai reagir a pessoas, como eu conversava hoje. Eu falei, menina, eu tenho que começar a reagir nesse aspecto, nessa maneira. E a pessoa me disse, eu percebi a graça de Deus para eu estar reagindo assim a essa situação. Sabe, você vai tomar um susto com você, naquilo que você perceber a mudança. Não é o outro que vai precisar te dizer, e você vai dizer, meu Deus, eu mudei a rota mesmo. Olha, eu estou prosseguindo, eu estou em direção àquilo que importa. E as outras coisas não importam mais. E não é porque eu decorei um versículo, mas é porque eu entrei nesse lugar de verdade, amém? Aleluia! Ninguém conhece a Deus em sua totalidade, irmãos. É todo dia um pouquinho mais. Ele nos conhece, mas nós conhecemos um pouco a cada dia. A cada hora, a cada instante que a gente decide se dedicar a Ele. Sabe, olha, a natureza... Ah, tem gente que fala assim, eu vou sentir paz porque eu estou aqui sentado olhando a lua. Mas depende, irmão, não é a lua que vai te dar paz nenhuma, nem o silêncio da noite. Mas é aquele momento que você fala assim, pai, fala comigo aqui. Esse lugar é um lugar favorável. Porque eu não estou vendo ninguém ao meu redor, não tem nenhuma notificação chegando. Não é só porque você está olhando a lua, não é a lua, não são as estrelas, não é o sol. Que céu lindo, que verde maravilhoso. Mas Deus, Ele quer falar para você entender. E Ele vai às vezes usar a própria escritura, trazer uma clareza para você. De forma que você vai falar, meu Deus, eu li tantas vezes isso. E eu não entendia dessa maneira que estou entendendo agora. Por quê? Porque eu estava totalmente entregue, disponível para conhecê-lo um pouco mais. Amém? Veja quando o apóstolo escreve isso. Aqui a questão da vergonha, eu anotei aqui alguma coisa. Ele fala, quando somos sinceros com a nossa fé, nós vamos identificar de fato o quanto estamos sendo ignorantes acerca de quem Deus é. E aqui é aquele ignorante que eu já falei, não é ignorante ser grosso. Tem crente que é ignorante e grosso mesmo, não deveria ser. Porque Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quem é manso não vai falar com grosseria, né? Minha voz é até alta, mas eu não posso falar com grosseria. E se eu falar, eu tenho que ser repreendida. Talvez não vou ser nem repreendida pelo Senhor, porque eu não vou dar espaço, mas alguém vai falar, ei, acorde, volte aqui que você é de Deus, viu? Pode ser até o Espírito Santo falando comigo dentro. E eu, ai Jesus, calma, Aline, volta ao repouso, alma. Você não tem lugar aqui para ficar governando. Eu tenho autoridade sobre a minha alma, você também sobre a sua. Então, quando ela quiser aparecer mais do que o seu homem interior restaurado pelo Senhor, você tem que falar com a sua alma e dizer, olha, acabou para você, querida. Aqui quem manda é o Espírito Santo. Eu quero ser guiada pelo Espírito Santo. Ele disse que quem é filho dele é o que é guiado por ele. Então eu quero ser guiado por ele, não pelas circunstâncias, pelas coisas que estão ao meu redor. E Aline, ainda para a gente entrar em uma dimensão aqui do conhecer a Deus, eu vou lá em Efésios 4 com você rapidinho. Porque conhecer a Deus vai trazer para você também um peso de responsabilidade. E esse peso não é um fardo, mas é o entendimento de que nós somos dele e precisamos andar como ele andou e naquilo que ele ensinou, amém?
Deixa eu abrir aqui na Bíblia da NVT, que agora eu tenho. Quem não lembra, no outro retiro, eu ouvi de alguém e falei, pô, eu quero essa Bíblia. De repente eu comprei, tá vendo? Pensei que ia ganhar, mas não fiquei presa nisso. Cria expectativa para ter as coisas. Efésios 4. Cria expectativa para ter as coisas, às vezes você está criando expectativa para ganhar. Mas você fala assim, eu quero ter essa coisa, porque é boa para eu crescer no Senhor. Aí, se você não ganhar, e Deus está vendo seu coração, Ele vai lhe dar o recurso. E você vai comprar. Mas aí o recurso vem e você compra outra coisa. Né? Vigia. Compra na livraria do Léo. Eu comprei na livraria dele, ó. Comprei da cor na mesma paleta, tá vendo? Não foi porque eu sabia que vinha aqui, não, mas porque eu sabia que eu tinha blusa. Eu falei, é bom ter essa na minha tonalidade. E olha que eu gostava da outra, gosto ainda, viu? Quem me deu ficou no ciúme, porque disse que eu não estou indo mais com ela pro culto. Eu falei, é porque essa é mais leve, amada. Essa é mais leve mesmo. Mas tem o mesmo peso de glória aqui, amém? Glória a Deus. Aleluia. Unidade no corpo, olha aí. Quem conhece e prossegue não anda dividindo o corpo. Se você está num lugar que você divide em vez de juntar, irmão, está ignorante acerca de quem Ele é. Ouve, mas não pratica. É igual aquela ondinha que vai para lá e vem para cá. Não deixa de estar no mar, mas não faz a diferença que tem para fazer. Você está no corpo, você é parte do corpo. Imagina, eu estou aqui, meu dedo é meio torto, mas eu sou destra. Eu vou ficar revoltada com o dedo torto, falando e não vou escrever. Essa mão aqui, para mim, é para escrever. Eu vou usá-la, eu vou fazer, e vou falar, pai, podia ser mais retinho, mas glória a Deus, porque é grande, entortou assim e tal, mas eu não posso destruir a minha mão, porque eu sou destra, e de repente ficar forçando com a esquerda, porque eu não gosto da direita. Tem gente que está assim no corpo de Cristo, não gosta de fulano, não gosta de ciclano, aí força o outro que não é mão, força o pé a escrever. Pelo amor de Deus, gente. Unidade do corpo, olha só, não é do corpo, é unidade no corpo, porque o corpo é um só mesmo, o corpo de Cristo, né? O corpo dele é perfeito, e eu e você somos o corpo dele, então não podemos estar divididos naquilo que é unido já por sua essência, amém? Só enquanto formos ignorantes acerca do que somos nele. Olha o que está escrito aqui. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Primeira coisa, você tem que saber que você recebeu um chamado. Se você sabe disso, é porque você já conhece um pouquinho, tá? No caminho já. Se você já sabe disso, tem que viver de modo digno. Eu vou falar de uma coisa que parece fútil, mas, por exemplo, o advogado, tem eu e tem a minha linda ali, de Sage, que está nessa mesma vibe. Por mais que ela queira, na Bahia é assim. Tem que ir de terno e acabou. O homem, ele não é liberado para ir com a camisa mesmo de botão. Ele tem que botar o terno na audiência presencial trabalhista. Você não vai ver nenhum. Aquilo eles chamam que é... A profissão exige isso, tem no estatuto escrito sobre a roupa. Porque é o modo da profissão. E em Cristo não vou falar de roupa, mas vai falar de conduta. A roupa, é claro, vai fazer parte da conduta. De alguma maneira, você vai ser modesto. Tá me entendendo? Modesto. Modesto vai fazer parte. Mas é a conduta que vai importar de fato. Então, se comportar, andar e viver de modo digno do chamado que receber é o primeiro alerta que ele nos faz. Eu já sei que fui chamada, então vou me comportar conforme eu fui chamada. Sejam sempre humildes e amáveis. Tem pessoas que receberam o chamado e falam assim, o bispo não pode falar, você é profeta. Ei, você é profeta. Aí botou a mão na cabeça, pronto. No outro dia a pessoa está até com escarpão, Louis Vuitton, está com a bolsa da Gucci, e ninguém toque não, que é profeta, não chega perto, porque, meu Deus, porque a humildade passou longe.
O orgulho tomou conta. Tem pessoas que o bicho fala assim: eu vou ser obreira. Não consegue submeter a mais ninguém na terra porque é obreira agora. Aí como vai chegar a lugares que o Senhor tem para essa pessoa? Não vai chegar nunca, irmãos. Talvez vai chegar porque o homem vai consagrando ali, ó. Vai fazendo a escalinha. De obreiro para evangelista. De evangelista para pastor, para diácono. Mas o coração soberbo só está recebendo a do homem ali, ó. Porque diante de Deus, o Senhor não recebe. O Senhor não escolheu. E isso é uma verdade, porque está aí o escândalo na igreja na terra. Deus, ele não erra quando chama a gente, não é verdade? Mas o homem erra, o homem é míope. Veja Samuel lá. Eu mesmo sou míope, ó, não vou ser mais daqui a uns dias. Ô glória! Vou ver diferente. Eu creio, né? Em nome de Jesus. Ore por mim também, viu? Dia 11. Amém, em nome de Jesus. Mas, irmão, Samuel era um homem de Deus, mas erra, irmão. Erra na hora de escolher. Então, a gente que já sabe o chamado que tem, e tem coisa para escolher, tem que sujeitar a Deus. Tem que ir para os pés do Senhor. Não é assim, ó, alguém te convida para algo, eu vou orar, fazer 21 dias de jejum, para confirmar se eu vou para tal lugar. Pelo amor de Deus, eu não estou falando disso. Não estou falando disso, irmãos. Estou falando de que a gente não pode achar que o nosso coração vai acertar sempre, porque ele é enganoso mais do que todas as coisas. Então, até nas coisas espirituais, nas coisas da igreja, nas coisas da família, nas coisas do relacionamento, eu conheço. Vai orar, viu? Pede a Deus discernimento, pede a Deus direção, pede ao Senhor, não deixe eu fazer sozinho, me ajuda e me ajuda sempre. Eu sou dependente de Ti, sempre. Não tem segredo. Se eu e você entender, se nós entendermos que o lugar da submissão é o lugar de conhecimento, de crescimento do Senhor, a gente vai errar menos. Vai ter situações que vai acontecer, um erro aqui, outro ali, mas não vai ser uma vida de erros. Não vai ser uma vida de batendo cabeça. Não vai ser uma vida de dor de cabeça constante, mas vai ser uma vida plena no Senhor. Amém? Aleluia, eu creio, Senhor Jesus, eu creio com todo o meu coração. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando, olha aí, eu falei até no bus, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Não importa que você marcou 6 e saiu 7:30. Se você está conhecendo Jesus, na hora que você quer entrar no caminho da murmuração e da reclamação, você abre a palavra logo. Bota seu olho onde tem que olhar. Eu sei que é ruim, porque há um compromisso com um horário X. Eu não estou falando que é o certo as pessoas errarem um horário, motorista e a gente. O certo é falar que vai sair 6 e sair 6. Mas se sair 7, você vai preferir entrar no caminho de murmuração e reclamação, ou vai entrar no caminho de conhecer e prosseguir ao Senhor? Não é que você é zen e que nada te toca. É porque você entendeu que as coisas aqui são transitórias. E se você não vigiar, já da saída, você não recebe mais nada no acampamento. Porque você cria uma resistência, se chateia, se aborrece. E ali é uma muralha que cresce. E você nem percebe quando de repente sua mente está ali travada, ó. Nada entra, porque de uma coisa que aconteceu lá atrás. Então a gente tem que estar sempre no espírito de vigilância mesmo, para que a gente não entre nesse lugar, amém? Glória a Deus. Faça o possível, a gente já leu muitas vezes no grupo jovem, no grupo de obreiras. Faça o possível para ter paz com todas as pessoas. Tem gente que ela é que faz o problema, irmão, e é crente. Então a gente tem que fazer o possível para ter paz. No que depender da gente, porque no que depende do outro, você não tem como promover a paz. Mas no que depende da gente, pelo menos isso faça. Aline, me ajude, faça também. Eu já me percebi, irmãos, no momento que eu podia ter sido paciente com a pessoa, falar de mim que é melhor. E eu criei, foi o problema mesmo, porque eu fiquei indignada. Mas eu não posso me gabar disso. Eu tenho que entender que quanto mais eu conheço a Deus, menos a Aline tem que aparecer
E a forma com que Jesus trataria aquela situação tem que ficar evidente. Porque não vai adiantar ter título. Ano passado eu não era pastor, agora eu recebi um título. A unção precisa caminhar com o título, porque senão é só um título. A conduta, o modo digno daquilo que você foi chamado tem que estar associado, porque senão é meramente coisa natural, coisa de repartição de empresa. Me poupe, não dá. Vamos lá, rapidinho. Já está com sono, né? Meu Deus, hoje foi dia de lazer. Senhor me dá graça. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Eu vou andar aqui. Há um Senhor, mas o que eu quero falar é a parte que está aqui, é porque está bem escuro para mim. Versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Por isso que eu falei que nós somos responsáveis. Ele nos chamou para alguma coisa. E na medida que Ele nos chamou, Ele nos habilitou para algo que ainda não está plenamente, totalmente revelado para mim e para você. Tem horas que você fala assim, meu Deus, é o que mesmo que eu vou ter que fazer? Me ajuda. Mas Ele me habilitou, já está em mim. Eu só preciso prosseguir em conhecê-lo para a revelação daquilo que já está em mim, começar a chegar ao meu entendimento, de maneira que eu comece a me comportar de acordo com aquilo que Ele já me deu. Mas se eu não entro nesse lugar do conhecimento, eu só fico sabendo o que Ele me deu, e informação não vai fazer nada acontecer. Mas a revelação do que Ele me deu em minha vida vai fazer com que as coisas fluam através de mim, fluam através de você. Então não é a informação. Olha, você recebeu de Deus algo tão profundo nessa noite. Aleluia. A informação chegou para mim. Mas o que vai fazer isso que alguém já viu acontecer de fato é eu passar a viver isso, eu conhecer isso de verdade, está dentro de mim de verdade, amém? No sentido de eu conheço isso. E quando eu falei assim, você passa horas com a pessoa que você gosta, porque você resolveu e você quer conhecer ela, e às vezes você descobre coisas dela que você não aprova, mas você sabe o que você faz? Eu estou apaixonada, eu vou suportar isso aqui. Mas em Deus, nada que você vai passar a conhecer dele vai fazer você se decepcionar. Em Deus, nada que você passar mais tempo com ele vai fazer você dizer assim, ó, só vou ficar com o Senhor porque eu me apaixonei. Não. Ele é perfeito, amém? Ele é maravilhoso. Ele tem uma glória tão maravilhosa, meu Deus. A mensagem profética, quando a gente fala, eu copiei aqui uma coisa que eu vi em um livro ali, eu vou falar com vocês, eu já estou quase indo para o final, rapidinho, glória a Deus. Diz que o palestrante não pode ficar falando isso, mas como eu não sou palestrante, posso falar, amém? Glória! 1 Coríntios 14 vai falar que a gente deve escolher com zelo os melhores dons, né? E vai ter uma hora que ele vai dizer assim, ó, escolha o dom da profecia. Alguém já viu isso? Alguém já viu falar sobre isso? Que escolha, mas o melhor destes é tal. E aí olha o que está escrito na capa do livro, né? Eu não estou vendendo para Léo não, mas se você quiser comprar, R$40. De acordo, olha o que está escrito atrás do livro, ó. Eita, não é 40 não, é mais. 40 no Pix. Agora se vender vai ser esse preço. Ó, de acordo com o apóstolo Paulo, devemos buscar principalmente o dom de profetizar. Aí como disse ele ou outra pessoa de manhã, os bereanos que quiserem, vai lá em 1 Coríntios 14 que você vai encontrar a confirmação do que eu estou falando. E fala assim, ó, ao investigar as escrituras, conseguimos compreender o porquê do apóstolo Paulo ter dito isso. Porque as pessoas estão achando que é para sair profetando. Profetada, desesperada, eu sou profeta mesmo na terra, eu sou Deus que fala, e começa a falar sem Deus ter falado nada. Eu não estou falando disso. É de ter zelo com as coisas de Deus. A gente fez um curso de ativação profética e eu via como era tratado com tamanha responsabilidade esse dom. No sentido de saber, olha, um profeta só é formado depois de 40 anos.
Aí eu falei, graças a Deus que a pastora Jocelina recebeu lá com os 12, então ainda que alguém quiser dizer que não era, ela já teve o tempo da aprovação. Mas quando falou isso é porque é algo muito sério, irmãos. Porque tem um monte de gente morrendo nesse negócio aí. Não vou falar disso, Senhor, me perdoe. Não vou falar disso não, irmãos, porque isso aí dá uma margem a um monte de situação. Mas tem um monte de gente, porque não está fazendo com zelo, não está fazendo o que Deus mandou fazer, mas está dizendo o que Deus falou e que Deus fez e que Deus disse. Meu Jesus, isso não é ter zelo, isso não é ter responsabilidade. E a gente tem que ter muito cuidado. Não é ter medo de estar no lugar da profecia, porque é o lugar onde é o melhor para estar. Porque profetizar, você vai falar de Deus para os homens, não é verdade? Você vai falar, trazer clareza acerca de coisas. Às vezes você vai profetizar até a palavra. Vamos profetizar sobre a nossa casa. Você não vai receber uma revelação, uau! Mas você vai revelar com a sua boca, professar e profetizar, colocar para fora, verbalizar o que já está escrito acerca da palavra, e você vai profetizar sobre a sua família. Você vai profetizar sobre a sua casa. Sabe o que é que o inimigo tem feito? Por causa de tantos escândalos nessa área, a gente tem medo de profetizar. Às vezes Deus falou conosco ali, e a gente não tem coragem de verbalizar isso. A gente não tem coragem de colocar para fora isso. Mas se a gente estiver no lugar do conhecimento de quem Deus é, a gente vai saber assim, ó, não é uma informação, não foi minhoca da minha cabeça, não veio do meu coração, mas veio do Espírito de Deus para o meu espírito, amém? E eu lia e escrevi assim, que a mensagem profética é de dentro para fora, é uma comunicação do Espírito Santo, de onde fluem os rios de águas vivas. Quando eu tenho temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, eu não vou sair daí falando o que Deus disse, sem Deus ter dito. Então, poxa, mas como é que eu vou ter certeza? Amado, não vai ser sobre o que você pensa sobre alguém, mas é algo que veio de Deus para o seu espírito. Então, se você está no lugar de comunhão, no lugar de comunicação com o Espírito Santo, vai fluir mesmo do seu interior rios de águas vivas. Vai fluir do meu interior. E eu estava ministrando quarta-feira passada na igreja, e eu compartilhei com alguns irmãos. Eu falei, meu Deus, eu nunca falei isso. E eu estava pregando e eu via, olhava para a cara do pastor lá cantando, que eu cantei na ousadia, ele lá cantando e eu cantando, achando que eu estou podendo e estou mesmo. Aí na hora eu olhava para ele e via uma alegria no rosto dele, uma coisa diferente no rosto dele mesmo, ele cantando, sorrindo assim, ó. Eu não sei se ele estava, mas eu estava vendo aquilo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí de repente eu olhava para a esposa dele lá, e ela cantando, e eu olhava o rosto dela lá, sorridente, parecia que estava em um lugar diferente realmente. E aí eu preguei e não falei nada. Estou lá pregando, eu via e nada de falar. Quando eu fui botar o microfone no lugar, porque na hora que eu estava pregando eu falei, olha, nossa igreja está vivendo um tempo profético diferente. Deus de alguma maneira levou eu, prof. Nalva, para um lugar para saber que Deus ia... A gente não sabia que era isso que Deus ia fazer, e de repente quando a gente viu abriu assim na casa da bênção, né? E aí eu falei, olha, os cultos não poderão ser mais como antes. Não que antes não eram cultos abençoados, mas vão ser ainda mais ungidos. Vai vir revelações, vão chegar e vocês vão ter que ver. Vocês vão ver, porque é uma unção profética. Eu falava empolgada sobre isso, e nada de eu falar, porque eu estava vendo aquilo. Aí na hora que eu fui colocar o microfone no lugar, eu falei, inclusive, o pastor já estava com o microfone na mão. Inclusive mesmo quando o pastor estava cantando, eu estava vendo o semblante de alegria, de renovo no seu rosto. Eu vi também a sua esposa. Eu não sei como eu tive coragem de falar isso, irmão. Porque para mim é um absurdo assim, ó. Eu ter coragem de falar uma coisa, porque eu tenho certeza que foi Deus. Não que o pastor não anda sorrindo. Agora mesmo que ele tem os dentes diferenciados. Ele sorri mais ainda. Mas foi diferente, irmão. Foi diferente. E Deus, Ele vai fazer você ver coisas novas, coisas diferentes. Ele quer nos mostrar. Mas Ele não quer que fiquemos pra gente. Mas Ele quer que você revele às pessoas quem Ele é e o que Ele está fazendo. Amém? Ó, a informação, ela vem na mente. Foi isso que eu escrevi aqui. Mas a revelação, ela vem no espírito. Então, se está vindo aqui no seu espírito, você sabe que não é da sua cabeça. Você estava pensando uma coisa e no teu espírito está vindo outra. Você começa a fazer o quê? Orar em outras línguas, para que venha clareza daquilo.
E lá no curso de ativação profética, nós aprendemos uma coisa sobre a palavra profética, e eu posso falar aqui para você, sem medo. Quando você vê um diagnóstico, mas você não viu o prognóstico, não precisa contar para aquela pessoa ainda. Porque o diagnóstico, o médico já vai dizer a ela mesmo. Mas se Deus já te mostrou que vai ser curado, que vai ser isso, vai ser aquilo, fale mesmo. Olha, Deus me mostrou aqui, ó. Isso, mas fique em paz. Permaneça nele. Continue agradecendo. Continue louvando, porque a cura vai se manifestar e você não vai sofrer com isso. Estou dando um exemplo. E aí lá na igreja mesmo teve uma situação que o bispo colocou a mão na prima de Cláudia. E ele falou assim, ó, a biópsia não vai dar nada. Só que ela não tinha feito nenhum exame. Não estava com problema. Ela tomou um baque assim, tipo, não é comigo. Então, às vezes, vai vir uma revelação assim que você vai tomar um susto. Mas se você entrar pelo caminho da mente e incredulidade, você talvez não vai viver aquele livramento que está sendo dito. Mas se você entrar, Pai, obrigada, porque ainda que venha qualquer tipo de dor, doença, o que for, eu já ouvi aqui do Senhor. Porque creia nos profetas e prosperareis, e eu recebo, eu sei que foi do seu coração para o coração dele, porque nem doença eu estou sabendo que eu estou. Eu não fiz exame nenhum, mas agora, quando eu for para o médico, e ainda que ele diga qualquer coisa, eu já sei que vai dar negativo. Porque você creu naquilo que você ouviu. Aí foi um prognóstico, ele já disse, olha, vem um resultado aí, ou vem um diagnóstico aí, mas fica tranquilo, porque o resultado você vai receber livramento. Então, se você recebe do Senhor a informação que fulano está doente, e o Senhor ainda não te disse que vai ficar bom, não precisa já passar para aquela pessoa. Você que vai orar mais, você que vai buscar mais do Senhor a revelação completa, e vai dizer, Pai, me ajuda. É para eu dizer o quê? Para ela preparar a casa dela, porque daqui a 15 dias ela vai morrer? Você está entendendo? Porque só dizer que a doença está no corpo vai fazer o quê na vida dela? Nada, irmão. Vai trazer tristeza. E talvez não vai trazer arrependimento, não. Vai trazer revolta. Você tem que saber. Então a profecia é algo muito sério, amém? Agora, o povo que fica profetizando só que vai ficar rico, vai ficar milionário, aí profetiza, toda a direita, paciência. Às vezes vai ficar rico mesmo, né? Mas às vezes está falando só porque é profeta. Vigia na terra, amém? Não entra por esse caminho, não. O perigo de ser guiado pelas informações mentais. Eu li e eu escrevi. Se eu aprendo a ouvir o meu espírito no meu homem interior e tento processar como informação na minha mente. Olha aqui o perigo de usar a mente para as coisas espirituais. A minha mente precisa ser renovada todos os dias na palavra. Um dia que ela não é renovada na palavra, ela começa a pensar coisas naturais. Então eu preciso estar constantemente no Senhor mesmo. Por isso que é prosseguindo em conhecê-lo. Renovei minha mente hoje. Se você renovar sua habilitação hoje, só daqui a 10 anos. Sei lá, que a minha já venceu, eu não fui lá. A minha venceu, ó, meu Jesus. Como eu não estou dirigindo, não tem problema, mas já deveria ter ido renovar. Mas eu posso esperar tantos anos para renovar. Meu passaporte vence esse ano. Tenho que viajar, meu Deus. Abençoa. Né? Pelo amor de Deus, pode passar anos sem renovar, mas a mente, irmão, não tem conversa. Tem que renovar todo dia. Renovo diário. Diário. Porque a mente, ó, o medo opera onde? Na mente. A dúvida opera onde? Na mente. Não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Não sei se eu digo sim, se eu digo não. Não sei se eu vou de branco ou vou de preto. Pelo amor de Deus. Isso é uma mente que está cheia de dúvida. Já tem que saber, eu vou com essa roupa para tal dia, eu vou com aquela roupa para cada dia. Estou brincando, irmão. Não, tem gente que não é assim, né? Traz o guarda-roupa todo, está perdoado. Não é sobre isso que a gente está falando, mas é uma mente realmente entregue ao Senhor. Mas mesmo assim, a revelação não vai operar na nossa mente. A revelação vai operar no nosso homem interior. E aí, o medo, a incerteza, vão sempre dizer assim, ó, não fala não. Não fala não, que essa revelação é coisa da sua cabeça. Mas se você está renovando a sua mente na palavra, está prosseguindo em conhecer ao Senhor, não fica guardando aquilo que Deus está te dando. Vai liberando, porque Deus quer fazer e quer realizar. Seja responsável para o crescimento de outros. Seja o responsável para que outros conheçam Jesus. Seja responsável com aquilo que Ele já lhe deu. Ele te chamou para algo poderoso. Ano passado, não sei se você lembra, mas eu lembro o tema. Quem lembra? Eu e Gabriel. Vou fazer assim, aí se alguém ainda mais. Não é gincana ainda não. É para ver se você lembra.
Mas tem o quê? Contentamento. Foi ano passado ou ano retrasado? Misericórdia. Conhecimento e poder. Tenha nele contentamento. É porque eu já fui para todos os outros. Devoção e contentamento. Meu Deus. Nesse lugar você vai avançar, vai fluir. Mas não pode ficar como um tema de um retiro. Hoje é o dia só para te despertar. Para você não ficar quarta-feira de cinza, já esqueceu tudo, irmão. Eu disse, sabe o que eu fiz? Eu falei, olha, no amigo secreto eu quero um planner. Aí Grazi me tirou e me deu. Meu planner aqui, ó. Eu mostrei a prof, estou anotando é tudo agora. Porque quando eu era mais nova eu anotava. Mas foi chegando o celular na nossa vida, a gente fica digitando, fica gravando. E a gente não tem nada na cabeça mais. Ser humano, eu falei hoje lá no quarto, Cláudia nem nunca viu, talvez vocês que são muito jovenzinhos, quando você vai aí no sobre, no seu celular, que você apertava assim, ó, apareceu um monte de zumbi assim. Alguém viu isso alguma época aí? Não viu, não? Então aperta aí para ver, quem sabe, né? Na versão do seu celular. Tem alguns que ainda tem, Samsung. Ficava um monte de Android assim, ó. Tô falando. Olha aí para ver se não tem no seu. Não precisa ter internet para ver isso, não. No iPhone eu sei que não tem. Em configurações, você vai lá sobre o seu celular. E aí você vai na versão, já que você não é dessa época. Você vai apertar. Talvez hoje não tenha mais, não. E é assim que a sociedade está. Doente pelo celular. Doente pela internet. Doente pelo sinal do Wi-Fi, pelos dados móveis. Escravos, irmãos. Mas a verdade vai nos libertar também disso. Olhe, se eu pedir a você, eu não estou fazendo isso para expor ninguém, não. Mas eu estou fazendo o seguinte: se você pegar o seu iPhone, que agora eu tenho também, não gastei R$1 para ter. Não gastei R$1, não roubei, não matei, não peguei de ninguém. Ganhei. Glória a Deus. Não ganhei a Bíblia, tá vendo? Comprei. Ganhei o celular. Ai, meu Pai do céu. Vai investindo no reino. Olha aí, Carol, vai mostrando pro povo. Eita Deus que fala na terra. Você olhe para isso. Mostre aqui na câmera. Mostre aqui na câmera. Mostre aí na câmera. Olha aí, ó. Quem está dominando quem, irmão? Mostre para as pessoas aí que nunca viram. Diga se isso não é o que está acontecendo com as pessoas. Eu estou olhando para o rosto de vocês só para ver. Saiu, Carol. Ajuda ali. Vai, você auxiliar. A menina. Vai lá andando. Bota no data show, porque é importante, irmão, você ter uma noção do dano. A noção do dano. Nós não temos a noção do dano às nossas vidas. Crianças míopes, olha que eu fui ficar míope, não tinha celular, então não tem a ver. Mas as crianças hoje, os pais não conseguem mais conversar, ensinar nada por causa do celular, irmãos. Por causa do YouTube. Fica aquele Minecraft, não sei o que lá, que eu não entendo nada daquele homem que fica no YouTube falando, e as crianças estão entendendo, e eu fico assim, horrorizada. Meu Deus, não é possível, porque não é uma comunicação normal aquilo. E as crianças estão entendendo aquilo. E elas vão crescer, não vão querer ler um livro na escola. Aí, ó, um traquina, sei lá o que é isso. Você está entendendo, irmãos? A gente ficou em um nível que as pessoas, Grazi pode confirmar, 40 quilos, sei lá, que o celular pesa na cervical. Que você fica segurando na mão aqui o tempo todo, ó, e não percebe. Passa horas no celular. E o que eu ia falar assim, é um desafio. Aqui aparece, ó. Nos outros celulares não sei mais, porque agora eu já estou nessa fase. Aí eu botei para o lado aqui, que eu não sei usar ainda direito, aí está aqui, ó. 2 horas e 26 minutos. 55 minutos de Bíblia. Câmera, 4 minutos. Hoje eu estou toda orgulhosa. Mas talvez ontem tinha aqui 5 horas de WhatsApp. Entendeu o que eu estou falando? Talvez a gente tenha que tomar um susto.
Porque o que a gente gosta, o que a gente valoriza, a gente gasta tempo. Como a gente voltou lá nos menininhos que fica namorando no telefone. Horas e horas e horas, porque ele está apaixonado. Gasta tempo, gasta vida. E aí canta, Ele, por Ele que eu estou gastando, que mentira feia. Eu estou apaixonada por Ele mesmo. Eu estou toda arrepiada por Ele. Estou falando de verdade, no meu coração aqui. Sou apaixonada por Jesus, cada vez mais. E você também pode estar ou não, porque eu não posso falar do seu coração. Mas se não é a verdade, profetiza isso. Não minta sobre isso. Precisamos cantar a verdade. Quando aquela menina cantou aquela música, que foi aquela comoção nacional, porque dos menininhos ribeirinhos que estavam matando e tal, lembra? Aí, foi aquela revolução, parecendo até que os crentes agora, né, iam fazer. Onde estão os nazireus mesmo? Onde estão as pessoas que estão de verdade em Cristo? Estou falando para mim também. Não é dedo para ninguém. É dedo indo, 4 voltando, sei lá, um negócio que faz. Enfim. Pois é, se eu apontar para você aqui nessa noite, só se foi um dedo de profeta que Deus mandar falar. Esse que te digo, que não é o caso agora. Eu estou apontando para mim também. No dia que eu conheci essa música, eu fiquei louca. Inclusive porque ele começou a explicar de João Batista. E aí eu fiquei logo mais apaixonada ainda. Porque eu me identifiquei quando alguém falou um dia e eu vesti a camisa e eu queria ser essa pessoa mesmo. Eu não sei você, o que você quer ser em Deus, que Deus falou para você que você é. Crie expectativa nele. Gastar a vida nele é dedicar a vida para ele. Talvez ninguém te levou para morar na igreja, como fizeram com Samuel. Talvez ninguém te consagrou a profeta, te consagrou a pastor, te consagrou a qualquer outra coisa. Mas você tem fome, tem sede. Deus, Ele quer revelar a sua vida, a mim e a você. Amém? Todo relacionamento envolve contar segredos. Se você está relacionado com a pessoa te esconde coisas. Ela tem segredos de você, porque esse relacionamento não é tão profundo ainda. Não é para olhar para os maridos aqui, que tem as meninas novas casadas, talvez os maridos ainda não contou tudo, porque está conhecendo. Está prosseguindo. Todo dia é uma novidade. Você olha assim, misericórdia, não sabia isso de você. Não sabia que você era assim. Não sabia que você fazia isso. Mas graças a Deus que eu te amo, lindo, vou continuar, e aí vai. Né? Não, cada um vai dizendo para o seu. Para pai e para mãe, tem horas que sua mãe faz uma coisa que você fala assim, meu Jesus amado, logo a senhora. Mas ela é aquela pessoa. E você está conhecendo. Ela te conhece mais, que ela te viu bem pequena. E às vezes você não acredita que ela te conhece mais do que você conhece a ela. Todo relacionamento tem essa entrega. E outra coisa para finalizar. Se você quer ter, de fato, esse envolvimento, porque é uma escolha sua. Não é escolha daqui que alguém deu um tema. Quem vai decidir se quer prosseguir assim, do jeito que está, é você. E quem quer decidir se quer mudar para uma nova rota, uma nova expectativa de vida, é você também. Você pode até aqui fazer uma coisa meio forçada, porque quer para alguém não ficar enchendo o seu saco, sua paciência. Mas Deus, Ele quer fazer coisas novas na sua vida e na minha, amém? Ele quer revelar o melhor. E o que eu ia dizer é o seguinte, um relacionamento tem que ser recíproco. Se você tem um namorado, só estou falando dos namorados, mas entenda. Você tem uma pessoa da sua inteira confiança. Só você que conta as coisas. E a outra pessoa só fica te ouvindo. É psicólogo? Não. Nunca fala nada. Não tem nada vindo de lá. Sabe o que é que vai acontecer? Você vai começar a esfriar com aquela pessoa. Você vai dizer assim, que nada, rapaz. Só eu que me entrego. Só eu que falo. Só eu que digo. Só eu que isso, só eu que me esforço, só eu que corro atrás. Deus, Ele não vai ficar nesse tempo todo com você correndo. Ele está esperando. Está esperando você voltar. Vinde e voltemos ao Senhor. Vinde e voltemos. Mas tem um tempo que vai acabar. Então eu estou aqui ainda, é um momento que eu posso voltar. Amanhã eu não sei sobre a minha vida, nem você sabe sobre a sua.
A gente vive uma ilusão como se todos os dias fossem existir na Terra, mas nós não sabemos do amanhã. É uma ilusão, a gente sabe que vai dormir, não sabe que vai acordar, irmão, é certo isso. Coisa mais estranha é o sono. Não sei se você ficar pensando sobre isso aqui, a minha cabeça é uma fertilidade. Rapaz, você deita, apaga. Outro dia estava tendo um tiroteio lá no Pela Porco. Eu não ouvi nada, só soube no outro dia. Disse que foi tiro para todo lado, 2 horas da manhã, e o povo todo acordado no prédio, olhando, e eu dormindo. Falei, meu Jesus, obrigado que não era tão perto da minha casa, que se fosse, talvez seria um alvo. Dormia e morria, sabe? Por quê? Porque o sono, para mim, é uma coisa assim, totalmente apaguei, acabou, e o Senhor me acorda, viu, no outro dia. Porque eu não vejo o que está acontecendo, nem você, talvez você tenha um sono que você vê. Aí é diferente. Mas estou falando do sono em si. Você deita. E você sabia que a gente ouviu também sobre isso na ativação profética, que o Senhor quer dar sonhos revelados. Então, até o seu sono pode ser produtivo para o reino de Deus. Um sono reparador para você acordar forte, mas um sono também que vai te dar revelações profundas de quem Deus é, do que Deus tem na vida de outro e de outro. Quantas pessoas sonham de madrugada com um acidente, levantam para interceder e orar? Quantas vezes a pastora Jocelyn disse que já sonhou com isso, com aquilo e levantou para orar? Já sonhou com um caixão? Meu pai, misericórdia, eu só sonho pesadelo, quando eu lembro. Quando eu lembro alguma coisa ruim que aconteceu. E aí eu tenho que orar mesmo. Agora aquele sonho, jardim, floresta, cachoeira, eu não sonho. Eu não sonho, eu posso assistir o filme que for. Eu não sonho essas coisas, meu irmão. Quando eu sonho, que eu lembro, porque eu acho que eu devo sonhar coisa boa, em nome de Jesus. Mas, quando eu lembro, é assim, uma cobra que fez não sei o quê. Sabe? O acidente que fulano... Meu Jesus amado. É tipo assim, levante para orar. Você acredita que o sonho é um negócio tão profético, que talvez você é um profeta aí e não sabia, porque você tem sonhos revelados. Você acredita que um dia, como eu disse que eu sonho coisas, só Jesus na causa, um dia eu trabalhava num aeroporto, olha, 2009, 2008, tem tempo, mas nunca vou esquecer essa experiência. Eu dormia no beliche na cama de cima. Eu sonhei uma cobra vindo de todo lado. Eu tinha comprado um perfume importado maravilhoso, chamado Femme de Mont Blanc. 100 e poucos dólares. Em 2008. Eu sonhei com isso. Quando foi de manhã, meu perfume caiu do guarda-roupa sozinho e quebrou. Eu não orei, não. Sangue de Jesus tem poder. Foi, no mesmo dia que eu sonhei uma coisa horrível, a coisa foi lá e quebrou. Eu falei, tá repreendido, orei o quarto todo, sai, Satanás. Aqui não é o seu lugar, porque eu e minha irmã dormem lá, ela não é crente, eu sou, então o acesso não é só meu, irmão. Entendeu? Comecei a orar, orei, repreendi todo mal, nunca mais quebrou perfume nenhum, graças a Deus. Não é para acabar a amizade, não, porque fui eu mesmo que tinha comprado. Esse negócio, não pode usar até o fim que acaba a amizade. Pode me dar perfume, viu, que não acaba a amizade, não. 19 de março está chegando aí. Meu gosto é refinado, Femme de Mont Blanc. Enfim, irmãos, tem que estar ligado, porque até o seu sonho, Deus pode estar ali, ó, interferindo e trazendo coisas para você conhecer dele, para conhecer acerca de outras pessoas, para trazer um motivo de oração para você. Porque até os motivos de oração precisam ser revelados por ele. Por isso que a gente tem que passar um tempo orando em línguas. Aí, se tem alguém aqui ainda que não ora em outras línguas, você está preocupado com isso, que bom que você está preocupado, porque aí você vai receber. Você vai despreocupar e o Senhor vai vir fazer. Mas se você não ora e não quer saber de orar, porque acha que é o povo imitando o outro, vai ser quebrado toda a dúvida que entrou na sua vida. Porque tem pessoas, na nossa igreja local, por exemplo, que elas entendem que não orar em língua não é para mim, não, e acabou. Outra foi me perguntar no Instagram da catedral. Ela é da catedral, mas vai de vez em quando. Eu não acredito em nada disso aí, que você ficou tudo imitando os outros. Aí eu falei, sangue de Deus tem poder. Me ajuda, Espírito Santo, a trazer o que é espiritual para essa mente que está tão fora. Isso mesmo. E aí eu passei um dia sem falar com ela no WhatsApp, por alguma razão de trabalho. Ela fez assim, você parou de falar comigo aí no WhatsApp por causa daquilo que eu te falei, como eu penso? Eu falei, não, minha amada. Tá doida? Eu não tive foi tempo, mas eu vou conversar com você sobre esse assunto. Imagine,
Então tem resistência, irmão, parece que é um tema tão já da nossa igreja, mas tem resistência grande em nosso meio. Então, não tenha vergonha, não tenha medo, se entregue a Deus. E esses dias serão dias que vão revolucionar a nossa vida. Amém? Mudanças rápidas e profundas. Eu fui um dia para Perdões. E esse era o tema da conferência. Nunca esquecerei na minha vida. Mudanças rápidas e profundas. Aí você vai para o natural e fala assim, impossível. Nada rápido é profundo. Mas em Deus, Ele faz coisas rápidas de forma profunda. Ele faz coisas profundas de forma rápida. Só Deus pode fazer coisas profundas de forma rápida. E Deus está aqui. Hoje, amanhã e os outros dias, mesmo se eu não for estar, eu vou estar em nome de Jesus. Né? Que eu falei que a gente não sabe do amanhã. Mas eu creio na presença dEle, porque tem sido do coração dEle para os nossos corações a revelação desses dias aqui nesse lugar. Amém? Tudo tem sido gerado na sala de oração. Tudo tem sido gerado no coração do Pai. Venha, vamos ficar de pé, vamos fazer uma pequena oração aqui e eu vou passar para os vasos. Não esqueça de orar pelas minhas cordas vocais. Curada total. Ora, caxere balabassai. Ramasei que cerebraço condorobros. Remanai canterebra se que andarai. Robro se querebra se querebraçai. Riche querebrala braçori anderemanai. Rombro condoro sianai sai canterebraço. Shiribalabase. Remamamaiere canterebraço condobro se quererei.